Ela me pediu ajuda quando mais precisava, eu disse não. Eu nunca pensei que ia escrever isso aqui. Juro que não. Mas faz 3 meses que isso aconteceu e eu não consigo parar de pensar. Não consigo dormir direito. Acordo às 4 da manhã e fico olhando pro teto, repassando tudo na cabeça, tentando entender onde foi que eu errei tanto. Minha irmã mais nova, a Laura, não fala mais comigo. Bloqueou meu número. Bloqueou minhas redes sociais. Quando eu apareci na casa da minha mãe semana passada, ela pegou a bolsa e saiu sem olhar para mim. Minha mãe pediu para eu ir embora porque estava deixando todo mundo desconfortável. Eu mereço. Eu sei que mereço. Mas preciso contar isso para alguém porque está me matando por dentro. A Laura sempre foi a irmã difícil. Não no sentido ruim, só que ela sempre foi mais complicada que eu. Eu era o filho certinho, sabe? Tirava notas boas, arrumei um emprego decente logo depois da faculdade, casei cedo, comprei um apartamento. Fiz tudo do jeito que se espera. A Laura era o oposto. Largou a faculdade no 2º ano. Passou por uns 5 empregos diferentes em 3 anos. Namorava gente que minha mãe odiava. Tinha aquela fase de querer ser artista, depois queria abrir um café, depois queria viajar pelo mundo. Minha mãe vivia estressada com ela. Mas eu gostava da Laura. A gente sempre foi próximo quando éramos crianças. Ela era engraçada, espontânea. Eu meio que invejava isso nela, sabe? A coragem de não seguir o script que todo mundo espera. O problema é que com o tempo isso foi me irritando. Eu trabalhava pra caramba, pagava minhas contas, cuidava das minhas responsabilidades. E ela? Vivia pedindo dinheiro emprestado pra minha mãe. Vivia mudando de ideia. Vivia reclamando que a vida era difícil, mas na minha cabeça ela que tornava tudo difícil. Minha esposa, a Camila, nunca gostou muito da Laura. Achava ela irresponsável. Sempre que eu comentava que tinha emprestado dinheiro para minha irmã, a Camila fazia cara feia. Dizia que eu era trouxa, que a Laura precisava aprender a se virar sozinha. Eu concordava na maioria das vezes. Mas continuava ajudando. Era minha irmã, né? Há uns 2 anos, a Laura começou um relacionamento sério. O cara se chamava Eduardo. Eu conheci ele umas 2 vezes só. Parecia gente boa, tinha um emprego fixo, era educado. Minha mãe ficou toda feliz achando que finalmente a Laura ia se acertar na vida. Eles foram morar juntos depois de uns 6 meses. Alugaram um apartamento pequeno na Zona Oeste. A Laura conseguiu um emprego administrativo numa empresa de marketing. Parecia que as coisas estavam melhorando para ela. Eu fiquei feliz. Aliviado, na verdade. Significava que ela ia parar de depender tanto da família. Significava que eu não ia mais ter que ouvir da Camila que minha irmã era uma encostada. Durante esse tempo, eu e a Laura nos falávamos menos. Ela estava ocupada com o trabalho e o relacionamento. Eu também estava numa fase puxada no trabalho, tentando conseguir uma promoção. A gente se via nas festas de família e era isso. Eu percebi que ela tinha emagrecido bastante. Mas achei que era porque estava feliz, sabe? Aquela coisa de estar apaixonada e querendo ficar bonita. Minha mãe comentou algumas vezes que achava a Laura meio apagada, mas eu não dei muita bola. Foi em março do ano passado que a Laura me ligou pela primeira vez pedindo ajuda. Eu estava no trabalho quando o telefone tocou. Eram umas 3 da tarde. Ela raramente me ligava, geralmente a gente só trocava mensagens. Oi, tudo bem? Ela disse. A voz estava estranha. Meio trêmula. Tudo. E você? Eu preciso de um favor. Eu já senti aquele aperto no peito. Favor geralmente significava dinheiro. Que tipo de favor? Você pode me emprestar uns R$ 1.500? Eu sei que é muito, mas eu devolvo o mês que vem, eu juro. R$ 1.500 não era pouco. E eu tinha acabado de pagar a parcela do carro. Laura, o que aconteceu? Você tá trabalhando. Eu sei. É que surgiram umas contas inesperadas. Coisas do apartamento. Eu realmente preciso. A voz dela estava tão pequena. Tão diferente da Laura que eu conhecia. Deixa eu ver aqui com a Camila e te falo, tá? Por favor, não conta pra ela. Só, você pode me ajudar? Por favor. Eu prometi que ia pensar e desliguei. Quando cheguei em casa e contei pra Camila, ela ficou irritada.
De novo? Sério? A Laura não consegue ficar 3 meses sem pedir dinheiro? Ela disse que são contas do apartamento. Contas do apartamento. Claro. E o namorado dela? Ele não trabalha? Trabalha. Então por que ela tá te pedindo dinheiro? Eu não soube responder. A Camila cruzou os braços e me olhou daquele jeito que eu sabia que significava que ela ia falar a verdade dura. Você não é banco, amor. A Laura precisa aprender a se virar. Ela tem 30 anos. 28. Tanto faz. É adulta. Tem namorado. Tem emprego. Se ela não consegue se sustentar, o problema é dela, não seu. Eu sabia que a Camila tinha razão. Mas era minha irmã. No final, eu transferi R$ 800. Mandei mensagem dizendo que era o que eu podia no momento. A Laura agradeceu e disse que já ajudava muito. Ela nunca devolveu o dinheiro. Eu nem cobrei. 2 meses depois, ela me ligou de novo. Dessa vez pedindo R$ 2.000. Eu disse que não podia. A Camila tinha acabado de descobrir que estava grávida e a gente estava economizando para preparar o quartinho do bebê. A Laura chorou no telefone. Disse que eu não entendia, que ela realmente precisava, que era urgente. Então pede pro Eduardo, eu falei. Saiu mais duro do que eu queria. Não posso. Por que não? Ela ficou em silêncio por uns segundos. Esquece. Desculpa ter incomodado. E desligou. Eu me senti mal, mas a Camila disse que eu tinha feito a coisa certa. Que a Laura precisava de limites. Depois disso, a Laura parou de me ligar. Parou de responder minhas mensagens. Quando eu perguntava para minha mãe como ela estava, minha mãe dizia que estava tudo bem, que a Laura só estava ocupada. No aniversário da minha mãe, em julho, a Laura apareceu com o Eduardo. Ela estava mais magra ainda. Tinha olheiras fundas. Usava uma blusa de manga comprida mesmo com o calor que estava fazendo. Eu tentei puxar conversa com ela, mas ela foi monossilábica. Eduardo também estava esquisito. Controlava o tempo todo onde ela estava, o que ela estava fazendo. Quando ela foi ao banheiro, ele perguntou quanto tempo ela ia demorar. Minha mãe achou tudo normal. Achou que eles eram um casal grudento e que isso era fofo. Eu achei estranho, mas não falei nada. Em setembro, a Laura me mandou uma mensagem às 2 da manhã. Você pode vir me buscar? Eu estava dormindo e só vi a mensagem de manhã. Liguei para ela assim que acordei. Ela não atendeu. Mandei mensagem perguntando o que tinha acontecido. Ela visualizou e não respondeu. Liguei para minha mãe. Ela disse que tinha falado com a Laura no dia anterior e que estava tudo normal. Eu deixei para lá. Outubro chegou e a Camila estava no 5º mês de gravidez. A gente estava decorando o quarto do bebê, comprando as coisas, animados. Minha promoção tinha saído. A vida estava boa. Foi numa sexta-feira, dia 23 de outubro, que a Laura apareceu na minha porta. Eram 8 da noite. Eu e a Camila estávamos jantando. Quando eu abri a porta e vi ela ali, levei um susto. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos de chorar. Parecia que não dormia há dias. Eu posso ficar aqui hoje. A Camila apareceu atrás de mim. Laura? Você tá bem? Minha irmã tinha uma mochila nas costas e uma sacola de supermercado na mão. Estava tremendo. Eu terminei com o Eduardo. Eu não tenho para onde ir. A gente deixou ela entrar. Camila preparou um chá. Eu sentei a Laura no sofá e tentei entender o que tinha acontecido. O que aconteceu? A gente brigou. Muito. Eu não aguento mais. Acabou. Vocês moravam juntos. Você não pode voltar lá. O apartamento é no nome dele. Eu não quero voltar. Ela começou a chorar. Aquele choro silencioso, contido, que é pior do que gritar. A Camila olhou para mim. Eu vi no olhar dela que ela estava pensando a mesma coisa que eu. A Laura não podia ficar aqui. A gente tinha acabado de arrumar o quarto do bebê. A Camila estava grávida e o médico tinha pedido para ela evitar estresse. A gente não tinha estrutura para lidar com isso. Mas eu não podia falar isso. Não naquele momento. Você pode dormir no quarto de hóspedes hoje, eu falei. Amanhã a gente conversa direito e vê o que fazer. Laura agradeceu e foi pro quarto. Assim que ela saiu, a Camila me puxou para a cozinha.
Ela não pode ficar aqui. Camila, ela acabou de terminar um relacionamento. Tá destruída. Eu vi. E é triste. Mas a gente não pode abrigar ela. Não agora. Ela é minha irmã. Eu sei. E você pode ajudar ela de outras formas. Pode pagar um hotel. Pode falar com sua mãe. Mas ela não pode ficar aqui. Eu não aguento estresse agora. O médico falou. Ela estava certa. A gravidez da Camila tinha sido complicada desde o início. Ela tinha tido alguns sangramentos. O médico tinha pedido para ela evitar situações de estresse. Tá bom, eu falei. Amanhã eu resolvo. Mas eu não resolvi. No sábado de manhã, a Laura ainda estava muito mal. Ela mal saía do quarto. Eu não tive coragem de mandar ela embora. Falei para Camila que ia ligar para minha mãe e resolver. Mas quando liguei, minha mãe estava viajando. Tinha ido passar uns dias na casa de uma amiga no interior. E o apartamento que a Laura morava, a Camila perguntou. É alugado no nome do Eduardo. Ela não quer voltar lá. Então aluga outro para ela. Com que dinheiro? Você sabe quanto tá custando as coisas do bebê? A Camila ficou em silêncio. Depois suspirou. 1 semana. No máximo. Até sua mãe voltar. Eu concordei. A Laura ficou trancada no quarto o fim de semana inteiro. Mal comia. Quando eu batia na porta para perguntar se ela estava bem, ela dizia que sim, mas eu ouvia ela chorando. Na segunda-feira, eu fui trabalhar. A Camila também. A Laura ficou em casa. Quando eu voltei à noite, a Camila estava nervosa. Ela não saiu do quarto o dia inteiro. Não comeu nada. Eu tentei conversar com ela e ela nem respondeu direito. Ela tá em choque, Camila. Término de relacionamento longo é difícil. Difícil? Ela precisa de ajuda profissional. Precisa de terapia. A gente não sabe lidar com isso. Eu sabia que ela estava certa. Mas eu não sabia o que fazer. Os dias foram passando e a Laura continuava apática. Eu tentava conversar com ela, mas ela mal me olhava. Dizia que estava bem, que só precisava de um tempo. Minha mãe voltou da viagem na quinta-feira. Eu liguei para ela e contei tudo. Ela ficou preocupada. Quis vir buscar a Laura imediatamente. Mas quando minha mãe chegou e viu o estado da Laura, ela ficou muito chateada. Queria entender o que tinha acontecido exatamente. A Laura não quis falar muito. Disse que tinha terminado, que não queria mais tocar no assunto. Minha mãe queria que a Laura fosse morar com ela. Mas o apartamento da minha mãe só tinha um quarto. E ela já dividiu o espaço com o namorado dela. Ela pode ficar no sofá por enquanto, minha mãe disse. Laura não quis. Disse que ia atrapalhar, que ia ficar no caminho. No final, ela continuou no meu quarto de hóspedes. A semana virou 2. 2 viraram 3. A Camila estava cada vez mais irritada. Reclamava que a casa não era mais nossa, que ela não se sentia confortável, que o estresse estava fazendo mal pro bebê. E ela tinha razão. A gente discutia mais. A gente mal conversava. Tudo girava em torno da Laura. Um dia eu cheguei em casa e a Camila estava chorando na cozinha. Eu não aguento mais. Eu juro que eu tentei. Mas eu não consigo. Toda vez que eu vejo a situação dela, eu fico mal. E eu sei que é egoísmo, mas eu preciso pensar no nosso filho. Eu preciso de paz. Eu abracei ela e prometi que ia resolver. Naquela noite, eu conversei com a Laura. Falei que ela precisava procurar um lugar para ela. Que eu ia ajudar financeiramente, mas que ela não podia ficar aqui para sempre. Ela entendeu. Ou pelo menos disse que entendeu. Passou mais 1 semana e ela não procurou nada. Eu cobrei de novo. Ela disse que estava procurando, mas que estava difícil. A Camila deu um ultimato. Ou a Laura saía até o final do mês, ou ela ia para a casa da mãe dela e só voltava quando a Laura não estivesse mais lá. Eu entrei em pânico. Briguei com a Camila. Disse que ela estava sendo insensível. Insensível? Eu aguentei ela aqui por quase 1 mês. Eu fui paciente. Mas eu preciso cuidar de mim. Preciso cuidar do nosso bebê. E você precisa escolher. Escolher. Como se fosse simples assim. Eu conversei com a Laura de novo. Dessa vez fui mais firme.
Falei que ela tinha uma semana para arrumar um lugar. Ela perguntou se eu podia pagar o aluguel de um apartamento para ela por uns meses até ela se reerguer. Eu falei que não podia. Que a gente tinha o bebê chegando, que tinha muitas despesas. Então o que eu faço? Ela perguntou. E pela primeira vez em semanas, ela me olhou direto nos olhos. Eu não soube responder. Você é meu irmão, ela disse. Você é a única pessoa que eu tenho. A mãe não tem espaço. Eu não tenho amigos próximos. Eu não tenho ninguém. E você tá me mandando embora. Eu não tô te mandando embora. Eu só não posso te sustentar. Eu não tô pedindo pra você me sustentar. Eu tô pedindo um tempo pra me recuperar. Para conseguir voltar a trabalhar. Para conseguir pensar direito. E quanto tempo é isso? 1 mês? 2? 6? Eu não sei. Então eu não posso te ajudar. Eu vi a expressão dela mudar. Algo quebrou ali dentro. Tá bom, ela disse. E voltou pro quarto. No dia seguinte, de manhã, ela tinha ido embora. Deixou um bilhete agradecendo e pedindo desculpas por ter incomodado. Eu liguei para ela. Não atendeu. Liguei para minha mãe. Ela também não sabia onde a Laura estava. 2 dias depois, minha mãe me ligou. Disse que a Laura tinha ido para casa de uma conhecida dela, uma menina que trabalhava no mesmo lugar. Ia ficar lá por um tempo. Eu fiquei aliviado. A Camila também. A casa voltou a ser nossa. A gente parou de brigar. Tudo voltou ao normal. Pelo menos era o que eu achava. Em dezembro, a Laura me mandou uma mensagem. Disse que tinha arrumado um emprego novo e que estava morando com a amiga. Que estava conseguindo se organizar. Eu respondi que ficava feliz. Perguntei se ela precisava de alguma coisa. Ela disse que não. O Natal chegou. Eu perguntei para minha mãe se a Laura ia aparecer na ceia. Minha mãe disse que ela tinha dito que não ia conseguir. Achei estranho, mas não insisti. O bebê nasceu em janeiro. Uma menina linda. A gente deu o nome de Sofia. Eu mandei foto para Laura. Ela respondeu um que linda, parabéns, sem emoji, sem nada. Foi aí que eu comecei a sentir que algo estava muito errado. Eu tentei ligar para ela algumas vezes. Ela não atendia. Quando atendia, dizia que estava ocupada e que me ligava depois. Nunca ligava. Em fevereiro, minha mãe me ligou muito preocupada. A Laura teve uma crise de ansiedade muito forte. Está no hospital. Meu mundo desabou. A amiga que morava com ela tinha encontrado ela em pânico, hiperventilando, dizendo que não conseguia mais. Chamou a ambulância. Os médicos disseram que era um ataque de pânico severo combinado com depressão profunda. Eu fui pro hospital correndo. Quando cheguei lá, minha mãe estava sentada no corredor, com o rosto vermelho de tanto chorar. Onde ela tá? Tá descansando agora. Deram um calmante para ela. A gente ficou esperando por horas. Quando finalmente deixaram a gente entrar, a Laura estava deitada na cama, olhando pro nada. Eu me aproximei. Tentei segurar a mão dela. Laura. Ela virou o rosto e me olhou. E o que eu vi naquele olhar eu nunca vou esquecer. Não era raiva. Não era tristeza. Era vazio. Por que você tá aqui? Ela perguntou, com a voz sem emoção. Você é minha irmã. Sou. Aquilo me cortou. Minha mãe estava chorando do outro lado da cama. Um médico entrou e explicou que a Laura estava passando por um quadro depressivo grave. Que precisava de acompanhamento psicológico e psiquiátrico urgente. Que o ideal seria ela ter apoio familiar constante. Ela ficou internada por 1 semana para estabilizar. Quando recebeu alta, foi direto para a casa da minha mãe. Minha mãe tinha terminado o relacionamento com o namorado para ter espaço e dedicação total para Laura. Eu tentei visitar. Minha mãe disse que era melhor não. Que a Laura não queria me ver. Eu insisti. Apareci lá num sábado de tarde. Quando toquei a campainha, a Laura abriu a porta. Me viu. E fechou a porta na minha cara. Eu fiquei ali parado, sem acreditar. Minha mãe apareceu e me pediu para ir embora. Mãe, eu só quero conversar com ela. Ela não quer conversar com você. Por quê? Minha mãe me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Por que você abandonou ela quando ela mais precisou de você? Eu não abandonei.
Eu ajudei. Ela ficou na minha casa por quase um mês. E quando ela te pediu mais tempo? Quando ela te implorou para não mandar ela embora? O que você fez? Eu não consegui responder. Ela te ligou às 2 da manhã pedindo socorro. Você só viu a mensagem de manhã e ignorou. Ela te pediu dinheiro quando estava desesperada para sair daquele relacionamento ruim. Você negou. Ela apareceu na sua porta destruída e você deu um prazo para ela se reerguer. Eu tenho uma família, mãe. Eu tenho responsabilidades. E ela? Ela não é família? É diferente. Não é diferente. Você escolheu. E ela sabe disso. Eu saí de lá arrasado. A Camila tentou me consolar. Disse que eu não tinha culpa, que eu tinha feito o que podia, que eu tinha minhas prioridades. Mas eu sabia que não era verdade. Eu não tinha feito o que podia. Eu tinha feito o que era conveniente. Faz 3 meses disso. A Laura continua na casa da minha mãe. Começou terapia. Está tomando medicação. Voltou a trabalhar meio período. Aos poucos está se recuperando. Mas não fala comigo. Minha mãe diz que talvez um dia ela me perdoe. Mas também diz que eu preciso entender que o que eu fiz machucou ela profundamente. Ela te procurou quando estava caindo. E você soltou a mão dela. Eu tento me convencer de que eu estava certo. Que eu tinha minhas razões. Que eu tinha que proteger minha família. Mas quando acordo às 4 da manhã e olho pro teto, o que eu sinto não é certeza. É culpa. Porque no fundo eu sei que se fosse eu no lugar dela, se fosse eu que precisasse de ajuda, a Laura teria feito diferente. Ela teria me abrigado. Teria brigado com o namorado se fosse preciso. Teria dado um jeito. E eu não dei. Eu tive medo. Medo de atrapalhar minha rotina. Medo de incomodar minha esposa. Medo de assumir uma responsabilidade que parecia grande demais. Então eu escolhi o caminho mais fácil. E minha irmã ficou muito mal por causa disso. Eu tento me perdoar. Mas não consigo. Porque toda vez que olho para minha filha, eu penso, e se um dia ela precisar de ajuda e a pessoa que ela procurar fizer com ela o que eu fiz com a Laura? A ideia me mata. Eu estraguei tudo. E não sei se tem conserto. Eu não sei se a Laura vai me perdoar um dia. Não sei se eu mereço ser perdoado. Só sei que quando ela mais precisou de mim, eu virei as costas. E isso é algo que eu vou carregar pro resto da vida. Às vezes eu vejo ela de longe quando vou visitar minha mãe. Ela está melhor. Sorrindo de novo. Fazendo planos. Mas quando ela me vê, o sorriso desaparece. E eu entendo. Porque eu fui o irmão que deveria ter estado lá. E não estive. Simples assim.